vamos apresentar nesta oportunidade o estudo Jesus e os Dogmas. Gostaríamos, entretanto, de iniciar esclarecendo que não é nossa intenção absolutamente estabelecer qualquer tipo de controvérsia ou desrespeitar irmãos e irmãs vinculados a essa ou aquela religião e suas respectivas práticas. Entretanto, como espíritas, julgamos que seja oportuno apresentar e esclarecer os princípios espíritas que muitas vezes fogem do pensamento religioso tradicional. Gostaríamos de nos embasar na fala de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, quando o mestre disse: "Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa." Portanto, o esclarecimento vai iluminar as nossas mentes e nos ajudar a tomar as melhores decisões com vistas à evolução do nosso espírito. O Espiritismo é uma doutrina que reúne princípios filosóficos, científicos e morais, sendo que este último segmento da moralidade é plenamente alinhado ao arcabouço dos ensinamentos cristãos que fazem parte do Novo Testamento. Mas nós questionamos: o Espiritismo, afinal, é ou não é uma religião? Nós entendemos que podemos responder que sim e podemos responder que não, a depender do enfoque, do ponto de vista. Dizemos que sim, porque a doutrina espírita professa a existência de Deus, da alma ou espírito, assim como as leis morais que a humanidade está sujeita, as quais definem as recompensas e as penas após a vida na matéria. E podemos dizer que não, por não possuir o espiritismo uma estrutura tradicional das religiões. Por exemplo, sacerdócio, com a sua hierarquia e os seus paramentos. Templos, como igrejas e sinagogas, com objetos de adoração, imagens, símbolos, emblemas, altares. Ritos sagrados para celebrações de nascimento, como circuncisão, batismo. Ritos de união, celebração de união, como casamento, a união judaica. Celebrações para a morte, com períodos de luto definido, com procedimentos para velório e sepultamento. Certas celebrações ao se alcançar uma determinada idade, como o bar mitzvah, a primeira comunhão, o crisma. Cultos ritualísticos em templos, como a missa, cultos judaicos, com leitura e orações de livros sagrados. Ritos preparatórios aos cultos, como banhos de purificação, confissão antes da comunhão, paramentos como quipá, solidel, as vestes, né, dos sacerdotes católicos. Outro tipo de celebração seria guardar datas, como finados, Páscoa, Natal, Paixão, e os feriados judaicos, como Yom Kippur, Chanukah, Purim, Pessah, com jejum de alimentos, decoração de ambientes, vestimentas especiais. Então, nada disso está afeto ao Espiritismo. Tudo isso faz parte, portanto, de um conjunto de dogmas, de religiões instituídas, sendo que pretendemos abordar o tema conforme os ensinamentos de Jesus registrados nos Evangelhos, como dissemos naturalmente sob a ótica espírita. Jesus fez intensa oposição ao excesso, ao rigor judaico para o cumprimento de dogmas ritualísticos. E nós vamos justamente explicar esses aspectos e mostrar que esses ensinos de Jesus, se eram aplicados ao judaísmo, se estendem para qualquer outra religião que tenha essas práticas. O que é o dogma? O dogma é um aspecto particular e importante de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indubitável ou inquestionável. Portanto, é um ponto de fé sob o enfoque da autoridade religiosa
que não pode ser derrubado, que não pode ser questionado. Então, normalmente, dogmas são pontos de vista impostos que não devem estar sujeitos à análise e à reflexão, para que o seguidor possa compreender em que base se estrutura a verdade. De fato, o que não pode ser submetido ao questionamento e à análise é o dogmatismo. Muitas vezes se pratica o sincretismo religioso, ou seja, a pessoa é seguidora de uma determinada religião, mas ela aproveita aspectos de outras religiões às quais ela se afeiçoa também. Tudo isso é válido no sentido de auxiliar a criatura no seu caminhar evolutivo para Deus. Nós temos apenas que aprender com Jesus aquilo que é o mais proveitoso para seguir esse caminho evolutivo. Geralmente, as religiões dogmáticas, elas são caracterizadas pelo seguinte: haver intolerância quanto à não aceitação dos seus princípios, dar grande importância a cultos exteriores, definir regras rigorosas de comportamento no templo e na sociedade, usar roupas de virtuosos, definir sacramentos e transformá-los em ritos e utilizar objetos de adoração, como dissemos, imagens, amuletos, velas. O exemplo que a gente tem mais forte de classe dogmática nos evangelhos são os fariseus. Os fariseus, cujo termo significa os separados, porque eles eram, vamos dizer, pessoas orgulhosas, envaidecidas de terem o conhecimento das Escrituras, que gostavam de fazer exibição por conta disso, faziam preces em voz alta, como realmente uma manifestação de exibicionismo em praças públicas, em quaisquer lugares. Então, valorizavam muito a aparência, valorizavam muito os seus paramentos, as suas gesticulações e cuidavam pouco da essência espiritual. Jesus os definiu como sepulcros caiados, devido justamente a se aferrarem a cultos, a fórmulas, a ritos e às práticas exteriores, e não às práticas de desenvolvimento, evolução íntima, interior. Como dissemos, Jesus combateu abertamente essa categoria de indivíduos e, por isso, o Mestre sofreu muitas perseguições. Na verdade, Jesus pregava constantemente em qualquer lugar, não apenas nos templos. Ele não se preocupava com a obediência a essas regras ritualísticas que nós vamos citar mais adiante, como jejuar, lavar as mãos, não trabalhar aos sábados ou orar em determinados horários pré-estabelecidos. Jesus valorizava classes mais baixas, pessoas desfavorecidas. Ele incentivou, por exemplo, as mulheres a quem convocou ao apostolado, como as irmãs Marta e Maria, Maria de Magdala, Samaritana, Joana de Cusa, e mantinha contato com aqueles que eram considerados pecadores, todos esses que nós citamos e aqueles que nós vamos explicar agora, que era o conceito que o judeu tinha de pecador. Porque pecador, para essa nação judaica, não eram os criminosos, não eram delinquentes, eram apenas aqueles que não seguiam a rigidez legal estabelecida por eles, tida como uma ortodoxia, que é o rigor às regras, rigor aos seus preceitos. Então tem um sentido próprio em grego essa palavra pecador. Na tradução significa os transviados, ou seja, os que estão fora do caminho certo. Para os fariseus, ritualistas, e os saduceus, que era uma seita judia de materialistas, todos eles ortodoxos, todos os que não eram judeus, os chamados gentios, eram pecadores, porque não trilhavam a estrada traçada por Moisés. E também eram chamados pecadores os que mantinham contato com esses gentios. Ou seja, os judeus que mantinham contato, por exemplo, com os cobradores de impostos, os publicanos. Os publicanos, assim chamados pelos romanos, os coletores de impostos, na verdade, era um posto, era um cargo, era um serviço público oferecido por Roma, que os judeus poderiam se candidatar para fazer essa cobrança. Ou seja, eles recolhiam dinheiro daquela comunidade,
reservavam o seu percentual, a sua cota de remuneração e entregava o restante, a maior parte, para o governo. Por isso eles eram odiados pelos judeus, odiados pela população, porque muitas vezes abusos eram cometidos porque visavam muito lucro, então queriam extorquir bastante as pessoas. Nós estamos explicando isso porque o primeiro trecho que nós vamos ler é justamente o trecho que vai falar de um banquete que Jesus participou logo após ele ter convocado Mateus ao apostolado. Mateus era chamado também Levi. Mateus é um nome em grego e Levi é um nome em hebraico. E Levi, Mateus, era publicano, ele era, portanto, coletor de impostos, residia em Cafarnaum, onde tinha um posto aduaneiro que era muito importante, porque ficava no entrocamento de estradas que ligavam Damasco ao Mediterrâneo, ao Egito. Então, nessa cidade havia um grande número de publicanos. E Jesus, ao convocar Mateus ao apostolado para segui-lo, ele, de uma certa forma, afrontou os escribas e os fariseus ao escolher esse homem como discípulo, porque era um pecador. Levi, Mateus, abandonou seu posto de publicano, deixou lá o seu escritório com seus auxiliares e foi seguir Jesus. Então, nós vamos agora iniciar a leitura do primeiro trecho daquilo que nós queremos interpretar. Está em Lucas, no capítulo 5. É o julgar-se virtuoso, a objeção que os judeus faziam ao contato com os pecadores. Então vamos lá. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 29 até o versículo 32. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e era grande o número de cobradores de impostos e de outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e pecadores? Respondendo-lhes Jesus, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, para a reforma mental ou para o arrependimento. A palavra justo, ela tem um sentido de pessoa purificada, virtuosa, santificada. A refeição que Mateus ou Levi ofereceu a Jesus foi um verdadeiro banquete de pecadores, sob o ponto de vista dos judeus. Um grande número de publicanos, de agentes fiscais, participando desse momento, de uma refeição comunitária, mas que para eles era uma grande honra, porque eram pessoas desprezadas e estavam lá ceando, junto com os judeus. E os judeus, que eram obrigados a recitar bênçãos antes da libertação, eles jamais admitiram se ladear com esses gentios, num ato que para eles era religioso, o momento da alimentação. Aquilo se transformou, então, numa promiscuidade, e os fariseus começaram a reclamar com os discípulos para investigar a razão desse desrespeito aos preceitos mosaicos. Jesus intervém pessoalmente para tirar os discípulos do embaraço e explica que não veio convidar os justos fariseus, ou seja, fez até um elogio a eles, mas os pecadores. Por quê? Porque era mais fácil ensinar o caminho do reino de Deus aos pecadores e às meretrizes do que aos convencidos e hipócritas fariseus e sacerdotes. Mateus, no capítulo 21, versículo 31, registrou o seguinte, palavras de Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 2, que Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz
e de nada precisar. Portanto, a lição de Jesus visa a todos os que se envaidecem de suas virtudes, fugindo ao contato dos enfermos morais. Exatamente são esses enfermos morais que são os mais necessitados. O que nós podemos depreender disso? Que nós não devemos temer nos ombrearmos com os pecadores, com os transviados, que não devemos fugir à sua companhia, que não devemos recusar nos alimentar à sua mesa, pois daí poderão advir grandes vantagens para eles e para nós, porque afinal de contas, em que nós somos melhores do que esses pecadores? Só o pensamento de que somos melhores já é uma prova, já seria uma prova de que nós não somos melhores, porque seria um pensamento orgulhoso e vaidoso. Quando nos julgamos melhores, na verdade, nós manifestamos uma vaidade tola e, com isso, dessintonizamos com Deus, que é a humildade perfeita. Vamos então agora estudar o segundo trecho, que vai abordar a questão do jejum, onde os judeus começaram a fazer uma objeção ritualística. Está registrado em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 39. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, assim como o dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Mas Jesus disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então, nesses dias, jejuarão. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira remendo de manto novo e o põe em manto velho, senão rasgará o novo, e o remendo do novo não combinará com o velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará, e estragar-se-ão os odres. Ao invés, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu o vinho velho, ao ver o novo, pois diz: o velho é melhor. Prosseguindo no banquete de Levi, os joanitas, ou seja, os judeus que eram discípulos de João Batista, observam que num dia de jejum ritualístico, Jesus se banqueteia com seus discípulos. O jejum ritualístico ia muito além de uma mera abstenção de alimentos. Era preciso se passar por grandes penitentes, com expressão de tristeza, com óleo derramado sobre a cabeça escorrido pela barba, com a cinza pulverizada por esses cabelos, usando roupas velhas e sujas, tudo isso para demonstrar essa tristeza, ou seja, valia muito pela encenação. Era típico esse procedimento dos fariseus hipócritas, ou seja, atores que representavam uma cena exterior sem ter uma correspondência aos seus sentimentos reais, no íntimo. Os joanitas, por sua vez, então, eles valorizavam muito o rigor intelectual aos preceitos da lei mosaica, com ausência de alegria. Então havia, portanto, um contraste muito grande entre a alegria do banquete com a tristeza formal e planejada daqueles que pretendiam fazer o jejum ritualístico. Diante do incômodo farisaico com essa situação, Jesus propõe duas alegorias. A primeira, a do festim das bodas, que está no versículo 34, onde ele apresenta um cenário com os convidados, o esposo e um casamento. O casamento, naturalmente, implica união. Os convidados são os homens e o esposo é o Cristo. Então, como é que os convidados vão jejuar na presença do esposo? Como é que os convidados, os homens, vão aparentar uma tristeza, uma melancolia diante dessa união maravilhosa com o Cristo? É preciso que, para haver essa união verdadeira, a nossa imantação com o Cristo, a nossa cristificação, pela mudança da nossa maneira de ser, da nossa conduta,
no progresso evolutivo, é preciso fazê-lo com alegria. Jesus havia dito certa vez: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, que façamos essa união com o sacrifício e com a alegria. Agora, ele menciona no versículo 35 que virão dias em que lhe será tirado o esposo. Ou seja, sempre que houver a perda da sintonia com o Cristo, o esposo se retira. Nós perdemos essa união, essa ligação com o mais alto, vamos dizer assim. E aí vai haver tristeza, vai haver a desilusão, a perda do apetite, né? Que nós estamos simbolizando. Depois ele traz uma outra alegoria, aquela em que ele diz que nós não retiramos, não usamos um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Por quê? Normalmente, se você fizer isso, quando você lavar a roupa e que ela secar, um pano vai encolher mais, outro menos, e aí isso vai dar o rompimento, uma ruptura. Vai dar uma ruptura. E diz a mesma coisa de usar vinho novo no odre velho. É preciso colocar vinho novo no odre novo. O odre é uma bolsa de couro para receber o vinho. O vinho novo, quando fermentado, ele tende a arrebentar o odre. Se o odre for velho, não vai resistir. Ora, ambas essas alegorias insinuam a dificuldade da humanidade em conviver uma doutrina antiga, que é a doutrina israelita dogmática que Jesus estava explorando, com a doutrina nova, a doutrina cristã, libertadora. Muito difícil conviver os dois conceitos simultaneamente. Então, o Evangelho, na verdade, não pode se adaptar às crenças judaicas. O candidato à nova doutrina, ele deve abandonar a doutrina velha completamente. Não basta ter uma capa exterior de humildade e, ao mesmo tempo, manter um inchaço orgulhoso de uma suposta superioridade. Por isso, nós devemos nos tornar homens novos, libertando-nos de preconceitos, de dogmatismos e de teorias escravizantes. Assim nós poderemos receber o vinho novo, ou seja, esse ensino do Cristo libertador, e realizar e estreitar a nossa união com Cristo para a nossa própria cristificação com tranquilidade. Obviamente, como está dito no final do que nós lemos, quem experimentou o vinho velho, ou seja, aquele que já vem da doutrina antiga, ele vai ter dificuldade de aceitar a nova doutrina. Mas Jesus recomendou insistentemente que seja feita essa renovação. Vamos ler aqui 3 versículos onde isso vai ficar comprovado. Em Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Depois, Lucas capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é necessário a renovação íntima para que nós nos adaptemos à doutrina libertadora de Jesus. Passemos a explorar agora o terceiro trecho que nós gostaríamos de interpretar, a questão do sábado, que é a questão da observância de datas. Está em Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá. Naquela ocasião, num sábado, passou Jesus pelas searas e, tendo fome, seus discípulos começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Mas ele disse-lhes: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes?
Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo. Mas se tivesseis sabido o que significa misericórdia quero e não um sacrifício, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus atravessava nesse relato um campo de trigo com seus discípulos. Eles tinham fome. Então era permitido pela lei mosaica que o viajante pudesse, se tivesse fome, pudesse colher seus frutos para se alimentar. Isso está no Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 25. Quando entrares na seara de teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Então a queixa dos fariseus se justificava por ser um sábado, pois nesse dia era proibido ceifar, era proibido trabalhar, era um rigorismo exagerado dos fariseus que não distinguiam entre respigar e ceifar. Nós lemos no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. E ainda nós temos aquele mandamento mosaico: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. A menção feita a Davi por Jesus nos versículos 3 e 4 refere-se a um ocorrido com uma viagem que Davi fez à cidade de Nob, juntamente com seus companheiros, à procura do sacerdote Aimeleque, como está descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. Davi solicita alimento para o seu grupo, porém só havia disponível os tais pães da proposição, que algumas Bíblias chamam de pães da presença. Eram chamados esses 12 pães que eram colocados aos sábados em 2 pilhas de 6 sobre um altar de ouro, permanecendo ali na presença de Yahvé. E dali eram retirados somente no sábado seguinte, servindo de alimentação exclusiva para sacerdotes. Mas perante a necessidade, para que Davi e seu grupo pudessem se alimentar, Aimeleque autoriza que os pães sejam consumidos pelos viajantes. Então, com isso, rememorando esse fato e mostrando que Jesus conhecia as Escrituras, Jesus demonstrava que a necessidade humana abole o sábado. Isso, então, é muito interessante. Ele dá outro exemplo. O exemplo trazido também é de que os sacerdotes no templo, quando sacrificam, imolam as suas vítimas nos rituais de imolação, eles também não violam o sábado, ou seja, por estarem trabalhando aos sábados, porque o sacrifício ordenado pela Torá, que é o livro sagrado dos judeus, é superior à observância sabática. Então Jesus afirma solenemente: aqui está algo superior ao templo, e repete a frase que está registrada no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, assim, Jesus ensina claramente que todo e qualquer preceito, por mais divino que ele possa ser considerado, é dado em benefício do homem, ou seja, o homem é superior a qualquer preceito, sejam eles quais forem. Jesus encerra a lição com a assertiva: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Porque não apenas ele, Filho do Homem, aquele que se humanizou, Jesus, o Cristo que se humanizou, era o Senhor do sábado, como todos os filhos dos homens, todos os humanos são superiores e senhores a quaisquer ordenações religiosas, quando elas vêm prejudicar as nossas necessidades vitais. Está colocado em Marcos, no capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. Então Jesus esclarece perfeitamente que o homem é superior ao ritual. Mas para as personalidades vaidosas, penetrar o sentido exato desses ensinamentos de Jesus é muito difícil, porque elas se mantêm aferradas ao rigorismo dos preceitos estabelecidos. Os judeus condenavam verbalmente os discípulos de Jesus, mas o mestre imediatamente protestou, e nós sabemos que muitos foram condenados a sofrimentos terríveis pelos judeus, né? E o único crime que eles cometeram foi não pensar como eles. Vamos iniciar agora a interpretação de mais um trecho sobre os dogmas humanos, que está em Mateus, no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 20. Vamos à leitura. Aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos, e se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: Explica-nos essa parábola. Jesus então disse: Também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado ao sanitário? Mas que tudo o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem? Porque do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. O comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Os discípulos, muito ansiosos com sofreguidão, procuram o mestre para contar-lhe que os fariseus estavam escandalizados com aquele ensino de Jesus. Apesar de que Jesus voltou as costas aos fariseus e dirigiu-se à multidão, os escribas de Jerusalém e esses fariseus ficaram alertas para ouvir o que o rabi iria dizer. E o que o mestre disse causou-lhes enorme espanto, porque não foi nada menos do que a anulação, a supressão total, não apenas dos preceitos, mas da própria lei mosaica, anulando todo o extenso e complicado capítulo dos alimentos impuros. O que era o alimento impuro? Era o alimento que não foi submetido ao ritual. Não devemos confundir esse adjetivo, né, da impureza, com o que a gente entende hoje, que é da sujeira, né, da higiene que a gente precisa para o próprio corpo. Nós devemos lembrar que só em 1864 o francês Louis Pasteur pesquisou e concluiu a respeito da existência, né, da causa das doenças infecciosas serem causadas por germes. Então, naquela época não se fazia ideia disso, mas os judeus tinham esse pensamento de que alimentos que não passavam por um ritual de santificação eram impuros. Então, com base no ensino que Jesus fala, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, os judeus começaram a acusar Jesus de pretender sobrepor-se ao ensino dos mais velhos, dos presbíteros, ao ensino das autoridades e até à lei de Moisés. E isso sem sequer o rabino ter sido diplomado em escolas judaicas religiosas. Quem era ele? Quem era esse nazareno para agir dessa forma? Perguntavam-se, né, os emissários do Sinédrio. Mas Jesus afasta qualquer temor dos discípulos com uma sentença: toda planta não plantada por meu Pai será erradicada. Então ele explicava com isso que o ensino farisaico, ou seja, essas doutrinas humanas que são frutos de intelectuais, que não têm sentido ou necessidade a não ser subjugar as pessoas, tendem ao longo do tempo a desaparecer. Mais adiante, como veremos, quando Jesus alertar sobre o fermento dos fariseus, vai ser dada a explicação a respeito dessa alegoria da planta arrancada. Em João, no capítulo 5,
versículo 44, está registrado a seguinte pergunta de Jesus: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de um só Deus? Então, os líderes de seitas, de instituições que escravizam a humanidade, que a torna submissa aos seus preceitos, vão ser todos responsabilizados ao longo da evolução. E a tendência, ao longo dos séculos, é que esses preceitos inúteis desapareçam, ou seja, a planta será arrancada pela raiz. No versículo 14, Jesus se refere aos fariseus como cegos que estão guiando outros cegos. O cego aí significa aqueles que nada conhecem, porque nada enxergam, não têm o conhecimento espiritual. Ficam apenas aferrados a essas práticas exteriores, guiando outros cegos, que são ignorantes, que estão ainda aprendendo. Então, são criaturas pretensiosas que se julgavam donas da verdade, ensinando, julgando e condenando de acordo com as suas próprias crenças e de acordo com as suas conveniências. Então, dessa forma, o mestre reduz às proporções reais os preceitos humanos rigoristas e as autoridades que os exigem aos seus fiéis. Ambos os cegos cairão no barranco. Interessante a diferença entre o ensino do Cristo e o ensino dos homens. O ensino do Cristo, do Mestre, não fala em condenação eterna. Aqueles que cometerem o erro, o equívoco, vão cair no barranco. Barranco é um lugar onde você tem possibilidade de sair de lá. Haverá uma libertação posterior. A criatura poderá se recuperar, mesmo que saia machucada. Então, essa queda e a saída do barranco, naturalmente, nós podemos perfeitamente compreender como um simbolismo para o processo da reencarnação, onde os espíritos têm novas oportunidades de aprender e de evoluir. No versículo 15, Pedro, logo após ouvir essa questão dos cegos guiando os cegos, ele pede que Jesus explique essa parábola. Na verdade, não se trata de uma parábola, apenas uma sentença enigmática para que a gente possa entender a alegoria, refletir sobre ela. E Jesus, então, sublinha uma estranheza de que para os seus discípulos mais chegados, que depois de um ano que ele já estava no convívio com eles ainda não tinham alcançado o hábito de entender as suas palavras. Mas depois ele explica com clareza o que ele quis dizer, mostrando que tudo que entra, que vem de fora para o homem, para o nosso corpo, qualquer espécie de alimentação, ela desce ao ventre, depois de digerido, sai pelos excrementos lançados ao sanitário. Portanto, moralmente, esses alimentos não têm como contaminar o espírito. Sejam ou não abençoados, o alimento vem para um processo de necessidade de nutrição orgânica. E vão transitar pela matéria, pelo corpo físico. Então, lavar as mãos num ritual, e não na questão de higiene, mas fazer um ritual antes de alimentar não vai causar nenhum, ou deixar de fazer, não vai causar nenhum problema para as pessoas. No versículo 18, Jesus então explica que o que sai do homem é que pode contaminá-lo. Por quê? Porque vem do coração. Então o espírito já se encontra contaminado pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. Ou seja, o espírito deve aprender a selecionar o bom alimento espiritual para ser ingerido, vamos dizer assim, que é pela observação, pelo aprendizado, pelo que ele ouve, pelo que ele vê, ele selecionar aquilo que é bom para si, para que ele construa em si mesmo uma saúde espiritual. De forma que o que sai da boca quando é impuro é que demonstra que o espírito está se alimentando mal. Mateus relaciona essas impurezas do espírito, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. Mas Marcos, no capítulo 7, ele tem uma lista ainda muito maior. Versículos 21 e 22. Vamos ler. Porque de dentro do coração dos homens
procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, a intemperança, o mau olho, a calúnia, a soberba e a loucura. Portanto, todos esses são vícios, são faltas contra o amor, retardam terrivelmente a evolução espiritual da criatura, porque nos leva, nos aproxima da matéria e das paixões. E tudo isso, quando procede do nosso íntimo, do nosso espírito, certamente contamina o homem. Vamos agora ao quinto trecho que nós desejamos analisar, aquele que fala do fermento dos fariseus. Está em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 5 a 12. Indo seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, dialogavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus prosseguiu: por que estáis discorrendo entre vós, homens de pequena fé, por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos apanhastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantas cestas recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que lhes não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então, ao embarcar, os discípulos esqueceram de prevenir-se com provisões, com alimentos. O mestre então ergueu a voz e lhes deu um aviso: olhai, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 15, está anotado dos fariseus e de Herodes. Os discípulos não interpretaram corretamente esse alerta de Jesus e julgaram que estavam sendo repreendidos por terem esquecido o pão material, o pão que deveriam levar como provisão para a viagem. Mas Jesus então os interrompe com uma certa desilusão, porque mais uma vez foi mal interpretado. O seu ensino era espiritual, não era um ensino material. Que importava o pão físico? Em Marcos, no capítulo 8, versículo 18, está anotado: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Então essa era a dificuldade dos discípulos. Jesus questionava diante desse impedimento que os discípulos traziam à interpretação, à boa recepção dos seus ensinos, o sentido oculto das palavras. Então já haviam esquecido até da multiplicação dos pães. Então fica comprovada a realidade de ambas as multiplicações dos pães que foram mencionadas por Jesus em recordação ao que já havia acontecido. 2 multiplicações, sendo que numa delas 5.000 homens foram alimentados e noutra 4.000, sobrando cestos, alimentos em cestos. Uma comprovação de que esses fenômenos realmente aconteceram. Agora, a palavra fermento, ela tem um sentido figurado, porque fermento é um elemento corruptor. É a hipocrisia dos fariseus, que dá origem, essa hipocrisia dá origem, ou ela provoca uma paixão. Então, os fariseus, eles representam os hipócritas intelectuais, assim como os saduceus representam os materialistas agnósticos e os herodianos, os que se prendem aos gozos dos sentidos. Então Jesus está nos alertando, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, eles estão ao nosso lado, esse tipo de criatura está ao nosso lado. Eles nos influenciam com as suas doutrinas, se nós não nos vigiarmos, e nos corrompem o espírito, pois nos afastam do caminho evolutivo. Sempre nós temos que interpretar em ambos sentidos. Nós fazendo o papel de fariseu, nós buscando o ritualismo dogmático para julgarmos que estamos em dia
com Deus, em dia com a lei divina, em dia com o caminho evolutivo, só de praticarmos esse ou aquele ritual, ou também o outro ângulo da questão, que é termos ao lado este tipo de criatura corruptora a nos convencer que basta isso para que a gente evolua. Jesus traz então para nós o pão sobressubstancial, o alimento espiritual, que é um alimento simples. O alimento de Jesus, ele não tem fermento de grandezas, de exterioridades, de misturas. É um alimento sincero. O ensino de Jesus é sincero, não é hipócrita, é não farisaico. O alimento de Jesus, ele é espiritual, ele não tem a materialidade, não tem agnosticismo, ou seja, ele é não saduceu. E não busca prazeres físicos dos sentidos, ou seja, é não herodiano. Então nós devemos salientar a importância atribuída ao ensino das coisas espirituais. Enquanto se exige muitas vezes preparo técnico e profissional comprovado para ensino de matérias humanas, qualquer criatura se julga em condição de doutrinar assuntos espirituais. E pior ainda é que muitas vezes nas escolas onde isso acontece, nas escolas de formação dos mestres das religiões, nos seminários, nessas organizações, o ensino de Jesus é muitas vezes distorcido para se adaptar a dogmas criados pelos homens. E todos esses que são os responsáveis por esses acontecimentos e pela disseminação dessas ideias terão, no final, de prestar contas a Deus na lei de causa e efeito. Dando andamento ao nosso estudo, nós vamos ler agora o último trecho, que vai falar sobre a incredulidade dos judeus. Quem registrou isso foi João, no capítulo 12, dos versículos 37 a 43. Vamos ler. Apesar de tantos sinais realizados diante deles, não lhe eram fiéis. Para que se cumprisse a palavra que disse Isaías, o profeta: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque de novo disse Isaías: cegaram-se os olhos deles e endureceu-se o coração deles, para que não vejam com os olhos, nem entendam no coração, nem se voltem e eu os cure. Isso disse Isaías, porque viu a doutrina dele e falou sobre ele. Contudo, apesar disso, muitos, até dentre as autoridades, acreditaram nele, mas por causa dos fariseus, não se uniam a ele, para que não se tornassem excomungados, pois amavam a doutrina dos homens mais que a doutrina de Deus. Dessa leitura, nós podemos observar que se destacam alguns tipos de conduta entre as criaturas. Primeiro, há aqueles que, ainda demasiadamente apegados à matéria, ainda muito animalizados, nada querem com as coisas do espírito. Permanecem agarrados, aferrados, sintonizados somente com sensações físicas e com as emoções de baixo teor vibratório. Segundo, os que estão fanatizados por doutrinas religiosas dogmáticas, que mesmo diante da evidência dos fatos, se recusam a renunciar às suas convicções pessoais, preferem as doutrinas em que se aprisionam os seus intelectos e nada vem além disso, mesmo diante de provas muito convincentes. Terceiro, aqueles que foram educados em doutrinas religiosas dogmáticas, mas que ou já adquiriram certa capacidade intelectiva para raciocinarem por si, ou que possuem certo grau de intuição e cedem diante de provas irrefutáveis e de fatos incontestáveis. Só que de tal forma eles se acham condicionados ao que lhes foi ensinado desde a sua infância, que eles têm medo de se afastar da trilha que lhes foi dada, ainda que na prática também não a adotem plenamente, pois limitam-se muitas vezes à frequência corporal externa aos ritos,
sem que a sua mente os compreenda nem aceite. Então, não se uniam a ele para não serem excomungados. Não querem ser tratados à parte. E o quarto e último tipo de conduta, aqueles que se acham totalmente libertos de dogmas religiosos criados pelos homens, porque o seu intelecto já os repeliu definitivamente, se acham prontos a aceitar aquilo que lhes chegue apoiado em provas de razão e em fatos indiscutíveis. São maduros para receber o reino de Deus. Quando encontram a verdade, ainda que fora dos rebanhos em que foram criados, sabem discernir o falso do certo e acompanham os emissários divinos que lhes venham revelar novos caminhos. Quem me tem fidelidade não é a mim que a tem, mas a quem me enviou, como havia dito Jesus. Assim, meus irmãos, nós podemos, portanto, concluir que o caminho para nós aproximarmos de Deus deve ser um caminho de construção íntima. Apenas práticas exteriores, ritualísticas, escravizantes, elas não vão fazer com que a gente chegue a lugar algum. Jesus não condenou as práticas em si, ele condenou os excessos, ele condenou a exclusividade. Então nós devemos aceitar que há pessoas que gostam ainda de se manterem ligadas a esse tipo de coisa. Não tem problema, que apenas não se esqueçam da necessidade de buscar o outro caminho também, o caminho da construção interior, da mudança de hábitos, da reforma íntima sistematizada, procurando, no estudo do cristianismo, aprender quais são as melhores práticas, as melhores condutas, compreender a lei de amor, justiça e caridade para com o próximo e assim seguimos tranquilos, na direção da luz. Nós queremos agradecer imensamente a companhia de vocês e desejar que Jesus abençoe a cada um de nós em nossos lares, no nosso convívio familiar, no nosso convívio para com os nossos semelhantes.